E, portanto, tudo isto traz consequências e, portanto, perante esta situação, houve muitos anarquistas que logo em 36 passam-se para a Espanha e vão ajudar, digamos assim, na FAI, na CNT, na luta. Alguns voltam para Portugal, são presos, outros seguem para outros locais. E, portanto, há aqui um esquecimento. Portanto, os que ficam em Portugal estão condenados à clandestinidade, porque se vêm à superfície como anarquistas, são logo presos. Outros imigram e, obviamente, ao contrário do que se passa em Espanha, onde, enfim, os anarquistas, isto é só, entre aspas, só têm que passar os Pirineus para o outro lado e podem ir fazendo um certo vai-vem com uma atividade, ou bombas, ou passagem de propaganda, e vai-se mantendo alguma estrutura. O anarquista português se imigra, quer dizer, de um lado é o oceano, não é? Portanto, se imigra para o Brasil, não pode voltar a Portugal com frequência. Por outro lado, se imigra, tem a Espanha fascista, portanto tem que ir para a França e, portanto, também já não dá para vir a Portugal. E, portanto, os que ficam estão condenados a uma clandestinidade e o movimento é condenado ao esquecimento. Portanto, aos poucos, progressivamente, o Partido Comunista vai mesmo assumindo a luta antifascista. Havia um companheiro que depois me dizia: epá, olha, na altura isto era assim, eles tinham tudo. Tinham ordenado, se começavam a ser muito apertados pela polícia política, tinham casas de refúgio onde iam para lá, se mesmo assim continuavam a ser perseguidos, tiravam-nos de Portugal, iam passar umas temporadas à Bulgária, etc. Mário, nós nem dinheiro para o tabaco tínhamos. Portanto, epá, a desigualdade era tão gritante, não é? A desigualdade de meios, de capacidade de luta, que aos poucos, portanto, o Partido Comunista vai assumindo o papel de grande força contra o salazarismo, contra o fascismo, epá, e aos poucos o anarquismo vai cair no esquecimento e alguns anarquistas vão morrendo, etc. E pronto, não há um passar do testemunho porque está tudo esquecido, não é? Depois vem a chamada democracia, 1974, portanto, o regime perpetua-se e torna-se completamente obsoleto. Portanto, Salazar fecha o país não tem desenvolvimento, tudo para ele era não queria estradas, porque estradas facilitava a comunicação entre as pessoas, isso era mau. Não queria indústrias, porque, indústrias, isso faz um desenvolvimento da classe operária e, portanto, são mais comunistas. Portanto, também não queria desenvolvimento industrial. Portanto, havia aqui claramente um país fechado, cinzento, nem era preto e branco, era cinzento, com um grande peso da Igreja, um país analfabeto, com uma grande taxa de analfabetismo, etc. E a páginas tantas é óbvio que a própria burguesia, os próprios empresários deixam de ter interesse nesta situação. Já chegou, já chega, temos que partir para outra. E essa outra era efetivamente a Europa. Um relacionamento externo muito mais aberto, a Comunidade Económica Europeia, portanto, na altura chamava-se assim, um alargar de horizontes, uma possibilidade de investirem naquilo que quiserem, porque havia até limitações ao próprio investimento. O Salazar tinha promulgado uma lei que era a lei do condicionamento industrial, que favorecia muito uma certa clique de amigos dele, não é? Ou seja, se já havia alguém que tinha criado uma cimenteira, não podia haver outro grupo ou outro empresário a fazer outra cimenteira. Tinha que fazer outra coisa qualquer. Portanto, havia aqui, logo, a priori, muitas restrições e tinha que haver um bom relacionamento com ele em muitos aspectos. Portanto, havia empresários de quem ele não gostava e, portanto, se ele não gostava, porque achava-os muito modernos, e, portanto, eles eram um bocado vetados, não é? E, portanto, a burguesia fartou-se disto e recorre novamente a um golpe militar, que é o 25 de Abril, a Revolução dos Cravos, não é? Militares que argumentam que se cansam e, ao fim de 13 anos de guerra colonial,
descobrem que afinal a guerra colonial é injusta, tal. E que era preciso uma solução política e não militar. Quer dizer, isto era uma coisa que era óbvia, não é? Não é preciso 13 anos para descobrir isto, não é? Mas pronto, ao fim de 13 anos de várias comissões, tal, a ganharem bem, porque um militar em comissão ganhava o triplo do que se estivesse calmamente em Portugal, não é? Portanto, ao fim de 13 anos de guerra colonial, os militares descobrem que, afinal, é preciso democratizar, desenvolver os célebres 3Ds, não é? Democratizar, desenvolver e descolonizar, tal. Enfim. E pronto, dá-se o 25 de Abril e Portugal abre-se, não é? A democracia parlamentar, os partidos políticos são legalizados, inclusive o Partido Comunista, claro. Grupos maoístas, que também já havia na clandestinidade, etc., e torna-se, pronto, há ali um período inicial que as coisas escapam ao controle do Estado, não é? É o abrir da garrafa de champanhe e aquilo está de tal maneira lá que pá! E houve toda uma série de situações claramente libertárias, na sua essência, feitas por pessoas que nunca tinham ouvido falar de Bakunin, que inclusivamente como eu antes, nunca tinham, nem sequer conheciam a palavra anarquismo. E, portanto, ocupações de terras, portanto, Portugal está um bocado dividido, o norte, a norte do Rio Tejo, portanto, a pequena propriedade, etc. A sul do Rio Tejo, a grande propriedade do latifúndio. E então havia muitos proprietários agrícolas que tinham lá as terras, não apareciam lá, iam lá os amigos caçar e fugiram, com medo, fugiram para a Espanha, fugiram para o Brasil. E então os trabalhadores agrícolas viam a terra ali, e pá, vamos ocupar isto. Ocupavam, transformavam em unidades coletivas de produção. Nas áreas industriais, empresários também com medo fugiram Espanha, Brasil, os operários punham aquilo em autogestão. Comissões de moradores, comissões de bairro, comissões de trabalhadores. Portanto, houve um irromper, toda uma série de estruturas e de acontecimentos que eram, na sua essência, anti-autoritários, libertários, anarquistas mesmo, por pessoas que não faziam a mínima ideia. Pá, infelizmente, enfim, o movimento anarquista português não tinha estruturas, nem meios humanos, nem mais nada, para tentar aguentar estes movimentos numa perspectiva, e rapidamente, quer o Partido Comunista, quer alguns partidos maoístas, apareceram e começaram a enquadrar estes movimentos e a utilizá-los como correias de transmissão. Foi o caso, por exemplo, das unidades coletivas de produção no Alentejo, terra do latifúndio, que foram pouco tempo depois começaram a ser integradas na máquina de propaganda do Partido Comunista, que reescreve a história. Tem historiadores, uns por convicção, outros pagos, catadupa de livros a reescrever a história do fascismo, onde eles aparecem como os únicos, enfim, os únicos lutadores do fascismo, tudo o resto republicanos, anarquistas, enfim, não prestavam para nada, só abriram as portas ao fascismo e tal.